nós estamos aqui levando até você o programa Bíblia e Conteúdo. Nós estaremos discorrendo juntos hoje aqui um assunto importantíssimo. Nós vamos estar falando sobre o paraíso. Nós vamos estar comentando biblicamente sobre o paraíso. E eu tenho alegria, como eu já disse a vocês, eu tenho alegria de estar recebendo hoje aqui na estreia do programa meu amigo pregador da palavra de Deus internacional, meu amigo William Agapito. Meu amigo, prazer, queridão. Alves. Prazer estar aqui. Alegria poder receber você aqui hoje. A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos. A alegria toda nossa, o privilégio é todo Sim. nosso. Que bom, poder que bom. estar aqui. Que bom. William Agapito é um dos pregadores da palavra de Deus. Eu o conheço já desde menino, criança ainda, quando pregava em cima da cadeira, né? Verdade. Verdade. Faz tempo, eu tô velho. Você tá velho, né? Eu tô velho também. Eu disse isso a algumas pessoas essa semana. Eu disse, eu conheço o pastor Juraci quando ninguém sabia quem era nós dois. Eu era apenas um menino muito pequenininho, subi em cima da cadeira na primeira congregação que o senhor me levou, ali em Salto de Pirapora, se não me falha a memória. Foi. E nós estendemos essa amizade. Aí depois foi indo, como se foi fundo, foi fundo. Nos mais longínquos lugares. Que bom poder receber você aqui hoje, para falar desse assunto importantíssimo. Sim, e sem doce, dúvida. né? Doce. Assunto doce. Paraíso é um assunto doce para a gente falar. Sem dúvida. Né? Existem alguns temas que são tão difíceis de serem trabalhados. Eu tenho certeza que eles serão tratados aqui também. Mas iniciar falando de algo tão bom que manifesta a bondade de Deus e os planos dele para conosco, isso é de forma total e completa, entusiasmante poder estar falando acerca disso aqui. Sim, nós temos bastante gente ouvindo a gente. Nós temos o Tiago Freitas, a Eli, temos o Isaías Ferreira, Ana Isabel, nós temos Valdenir, Ana Paula, Cris Malheiros, Nira Galdino. Pessoal, vocês podem interagir com a gente aí a respeito do assunto que a gente vai falar, né? Exatamente. A respeito do paraíso. Mande seus comentários, as dúvidas o pastor Juraci vai responder. Não, eu trouxe ele aqui para responder todas as dúvidas. Senão, por que eu ia trazer ele aqui, gente? Eu disse ao pastor Juraci que a minha postura aqui nesse dia vai ser o senhor está certo, amém, louvado seja Deus. Vai ser não. Deus abençoe vocês, queridos, que estão na audiência da nossa programação. Essa é a estreia do nosso programa Bíblia e Conteúdo. Nós vamos ter aqui, William, toda quinta-feira, nós vamos ter sentado pessoas aí na cadeira que você está hoje. Nós vamos ter pastores, pessoas que conhecem a Bíblia, vamos estar interagindo conosco em assuntos diversos, relacionados às escrituras sagradas, tá bom? Muito bem. Aliás, eu quero, antes de começar a falar, você congrega na Assembleia de Deus, Ministério do Belém e Biúna? Isso, Campo de Piedade, é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Nós temos pessoas do Brasil todo e de outros países nos assistindo. É uma cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Ibiúna, e nós congregamos ali na Assembleia de Deus. Exatamente. Terra Preta. Exatamente. E ali estamos, e aliás, aproveitando esse espaço que o pastor Juraci está nos dando, hoje à noite, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Ibiúna, ali no centro da cidade, Rua Cirineu Soares de Campos 303, você de toda a nossa querida região, Cotia, Vargem Grande, Taboão, Capital, São Roque, Piedade, Sorocaba, todas essas cidades circunvizinhas, você é meu convidado especial para estar conosco, pois a partir de hoje e até segunda-feira nós teremos as 5 noites de propósitos da Assembleia de Deus de Ibiúna. Serão 5 noites, pastor Juraci, de grande comoção das pessoas indo à casa de Deus em busca de palavra, em busca de adoração, em busca de louvor, em busca de curas, algo extraordinário que está para acontecer, eu não tenho dúvidas disso. E no sábado, o pastor Juraci Alves estará conosco ministrando a palavra de Deus, e nesse dia o cantor Bruno Gabriel
ali da cidade de Curitiba, estará louvando o Senhor. Hoje à noite, Sim. às 19 horas, pastor Carvalho Júnior estará pregando a palavra. Ótimo. E estará louvando o Senhor o cantor Rubem Macedo, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Tá. E amanhã? Amanhã estará pregando a palavra de Deus pastor Raí Carmelo, louvando o Senhor meu amigo Emerson Pedrosa, Sim. um dos grandes levitas dessa nação. Sábado o pastor Juraci estará conosco, o Bruno Gabriel. Domingo, pastor Dave Leonardo de Santa Catarina, e louvando o Senhor o cantor Júlio Lima. E na segunda-feira, para terminarmos e fecharmos com chave de ouro, e como diz um amigo em comum nosso, pastor Marcos Domingues de Oliveira, cravado com diamantes, o pastor Otoniel Gomes estará pregando a palavra do Senhor, e os cantores Peterson e Mag Ribeiro. Você é meu convidado especial. Se estiver aqui por perto ou se estiver longe, programe-se para estar conosco. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Ibiúna, São Paulo, Cirineu Soares de Campos 303. Você é meu convidado especialíssimo. Legal, legal. Então vai ser top. Vai ser top, muito maravilhoso. E sábado nós vamos estar lá junto com vocês. E vai ser forte, Brasil. Vai ser forte. Espero que seja. Bom, então nós vamos aí conversar um pouco sobre o paraíso. Vamos conversar um pouco sobre o paraíso. Isso. Vamos conversar um pouco sobre o paraíso. Paraíso é quando Jesus estava na cruz e ali os dois ladrões, um ao lado direito, outro à esquerda. A um deles, chamado Dima, Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo de número 23, versículo 43 e o 42, o ladrão vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino, quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu acho maravilhoso essa passagem aqui. Por quê? Porque o cara está morrendo ali do lado de Jesus, e sabe lá, né, ele tá condenado. Sim. Aí de repente ele ouve de Jesus uma fala assim: você está indo para onde? Para onde você vai? O interessante, paraíso. pastor Juraci, é que no tocante à morte, porque aquele ambiente é um ambiente de morte. Sim. São três pessoas em vias de fato para morrerem. Sim. Nós sabemos que a morte de cruz, analisada de uma forma biológica, ela é extremamente cruel. Espinhos, cravos, pregos, a questão do corpo sendo pesado, levado à frente e todas... É uma agonia. Exatamente, é uma morte lenta, agonizante, sim, cruel, dolorosa. E é nesse ambiente, sim, que uma palavra como essa é liberada. Né? Isso chega a me arrepiar, não sei. Sim, né? De fato, isso mexe com a minha alma. Porque é no ambiente, não há ambiente pior do que o ambiente de morte. Não há. Mais triste, mais doloroso, mais cruel, mais angustiante. E é nesse ambiente que essa palavra é liberada. Né? De repente, Jesus diz: hoje. É isso. Entendeu? Meu Deus. O mais interessante, hoje estarás comigo no paraíso. E o atenuante a essa provocação que aqui estamos fazendo ao texto, sim, é que a ciência comprova que no momento da morte, ou nos momentos que antecede a morte, sim, a pessoa ela alterna momentos de consciência e inconsciência. Uhum. Então você tem relatos, sim, aos milhares, talvez aos milhões, de pessoas que, por chegarem muito próximo à morte, viram-se no seu próprio corpo, ali, sim, deitado. Sim. Muitos sim, relatos acerca disso. O que se chama experiência quase morte. Exatamente. Uhum. Então, varia-se entre o estado natural e o sobrenatural, o, sim, físico e o imaterial. Sim. O que acontece com Estevão, por exemplo. Sim. Estevão está tomando pedradas em cima de pedradas e ele começa a alternar isso. Sim. Em dado momento ele vê as pedras que o machucam, o ferem, estão levando à morte. Em outro momento ele fala: peraí, eu agora estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo Jesus de pé ao lado de Deus. Então ele está vendo
no tocante à agonia da morte, esses dois cenários diferentes, esses dois ambientes diferentes. O que acontece com esse ladrão é justamente isso. Ele vê um Jesus, o filho do José e da Maria, o carpinteiro. O Jesus, aquele que nasceu lá em Belém, foi criado em Nazaré. O Jesus. Sim. O filho do José. O Tiago está pegando os mistérios. Pega aí, Tiago. o Jesus ali machucado, ferido. Há quem diga que haviam 440 cortes nas costas de Jesus, em média. 39 menos uma chibatada. É aquele Jesus ferido. Ele está vendo aquilo, mas de repente ele fala, não. Esse é rei. E não é só o que está escrito na placa. Ele não é só rei dos judeus. Então, isso é uma palavra para alguém que está aí, porque isso aqui mexe com a minha alma. E a gente introduz dizendo isso. Claro. É dentro desse ambiente de agonia, dentro desse ambiente de sofrimento incomparável, que é o sofrimento da morte, aleluia, que Jesus começa a se revelar. Meu Deus. Se existe um princípio ou uma priori do tocante ao assunto do paraíso, talvez esse seja a grande chave. Acreditarmos na verdade acerca do paraíso, mesmo apesar de o ambiente ser de agonia, de tristeza, de sofrimento, de desolação, de angústia, de problemas, de insoluções, a certeza de que temos algo além daquilo. Como que o Senhor vai me falar do paraíso dentro de um contexto de sofrimento tão agonizante? Só quem tem a chave. Entendeu? Ou seja, ele está dizendo assim, hoje mesmo você vai estar comigo. Sim. Quer dizer, eu também vou para lá. Sim. Aliás, eu vou levar você para lá. Isso aqui é profundo. Isso aqui é que a gente tem que falar mais algumas coisas, mas a gente pregaria para você aqui hoje, você que está vivendo um contexto de agonia, de angústia, entendeu? Jesus pode, e Ele quer, e Ele faz. Dentro de um contexto de agonia, uma proposta de algo incomparavelmente melhor, maior do que qualquer tipo de alegria no contexto físico. Sim. Jesus faz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas vamos lá. Quando a gente fala de paraíso, é claro que a gente vai estar falando de algo muito agradável. Senão não seria paraíso. Sim. Né? Um lugar que não tem. Se o ambiente não é agradável, como que será um paraíso? Tanto que a gente usa como figura de linguagem no nosso dia a dia. Exatamente. Esse lugar é um paraíso. Remete à paz, à tranquilidade. Paradisíaco. Falta de sofrimento, de lugar de paz. E é exatamente isso, ou partindo disso, que a gente precisa entender a completude, ou pelo menos o início dela, daquilo que Jesus está prometendo para esse ladrão, que Jesus está prometendo para nós. Porque o que se inicia na cruz com aquele ladrão, também é para nós. O ladrão, e nós vamos falar acerca disso em alguns instantes, o ladrão é aquele que inicia, é o que inaugura. É o que Jesus vai dizer assim, esse aqui é o paraíso. Eu te disse que você estaria ainda hoje, então eis aqui. Esse é o paraíso. O Isaías Ferreira da Silva, pastor, falando em morte no dia do arrebatamento da igreja, o que será feito com esse nosso corpo físico? Muito bem. Muito bem. Querido, esse nosso corpo físico, ele se revestirá, segundo o que a Bíblia ensina, se revestirá da incorruptibilidade e da imortalidade. Exato. Então, ele vai estar sendo preparado para entrar no paraíso.
Exatamente. Esse paraíso que é o contexto da Nova Jerusalém. O interessante, Isaías, é que é muito evidente, é muito claro o que o texto vai dizer para nós e o quão isso refere-se à vida espiritual do momento presente e também no porvir, no arrebatamento da igreja. Porque esse corpo nosso, corruptível, falho, fraco, por vezes doente, Sim. por vezes cansado, por vezes fatigado, ele não pode ter acesso ao paraíso. Aliás, se nós voltarmos no livro do Gênesis, né? Deus criou, trouxe à existência um paraíso para poder botar o homem. Sim, o interessante é que Gênesis capítulo 1 vai dizer para nós que foi Deus que plantou um jardim no Éden. Um jardim no Éden. O lugar é o Éden e coloca-se ali um jardim. A gente ouviu durante muitos anos que o jardim era do Éden. Na verdade, ele é no Éden. No Éden. O Éden é um lugar. Aí Deus planta no Éden esse paraíso. Esse ambiente aonde duas características que para mim perfazem a perfeição desse ambiente. A gente precisa interromper para falar do pastor Marcos de Oliveira. Meu Deus. Temos entre nós uma autoridade. Né? Nosso corpo amigo semelhante ao de Cristo ressurreto. Marcos de Oliveira, eita Deus. Senhor te abençoe e te guarde, querido. Terça-feira nós vamos estar no aniversário dele. É segunda. E ele está muito bravo comigo porque eu não vou estar segunda? lá. É segunda-feira, pastor. Segunda-feira. Não é terça? Mas eu lhe amo, ele sabe disso. Eu vou estar lá, eu te represento. Isso, pronto, resolvido. Tá bom? Mas o interessante, pastor Sim. Marcos Domingos de Oliveira, meu querido amigo e conselheiro, Sim. é que quando Deus planta esse jardim nesse ambiente chamado Éden, esse ambiente de paraíso tem duas características a priori que demonstram a nós a perfeição desse ambiente. E quais são essas duas características que me chamam a atenção? Primeiro, que ali a presença de Deus ela é manifesta. Sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de distanciamento. Ou seja, não precisava nem buscar Deus. Não. Ele deliberadamente... Esse é o termo. Deliberadamente Deus manifestava-se ali. Isso era prazer de Deus estar ali. Só que há um outro detalhe interessante. Que é nesse ambiente, ao irmão Isaías que fez essa excelente pergunta acerca do nosso corpo, e aqui está, talvez, o princípio dessa resposta. É nesse ambiente que Deus se manifesta, que é o paraíso, que tanto Adão quanto Eva já estão nus. Eles estão desprovidos de vestimentas. De vestimentas físicas, Exato. Né? E eles não veem a nudez um do outro. As vergonhas. Meu avô dizia isso. Cobre essas vergonhas, Pedro. Não é? As vergonhas estavam ali. Mas elas não eram visíveis. Por quê? Aí Paulo vai nos responder. Porque a glória de Deus se vestiu ao homem. Paulo vai dizer assim: quando o homem pecou, destituídos foram. Despidos. Então, aí ele vai... Quer dizer, agora, é interessante isso. Deus criou aquele paraíso, mas o propósito de Deus é que o homem vivesse no paraíso. Exato. Mas o homem ainda não estava preparado para viver eternamente no paraíso. Por quê? Porque Deus o faz mortal. No dia em que comerdes, certamente morrerás. O paraíso, na verdade, é feito para imortais. Exato. Mas Deus coloca ali um mortal e dando a ele a oportunidade de escolher. Exato. Viver para o jardim, viver para continuar no paraíso ou morrer para vir fora. O interessante, pastor Juraci, é que dentro desse tocante, algumas coisas me chamam muita atenção. Porque dentro desse paraíso, apenas a voz do Eterno era ouvida. Apenas a voz do Eterno. Sim. Há quem diga, e nós podemos entender isso ao texto, mas sem afirmar de fato,
que essa voz era inaudível. Deus sequer necessitava falar de fato. Porque na verdade, assim, presta atenção. Eu tenho entendido nesses dias que Deus fez o homem uma casa. Sim. Deus fez um homem uma casa. Sim. E ele fez uma casa com uma porta para ele entrar. Porque Deus queria morar na terra também. Né? Sim. Então, para ele morar na terra, ele tem que ter uma casa. Daí ele faz uma casa de barro para ele morar na terra. E aí, ele faz uma casa com uma porta, por quê? Porque ele não entra pela janela, ele não é ladrão. Sim. Né? Ele só entra pela porta. Só pela porta. A porta é o Espírito, porque Deus é Espírito. Sim. Então, o que acontece? Para mim, quando Deus descia, Deus falava do lado de dentro da casa. Não precisava ser ouvido lá de fora. Exato. Ou seja, ele não falava a este ouvido. Quem falou a este ouvido foi a serpente. Exato. Porque ela estava do lado de fora da casa. Exato. Né? Mas o interessante, e essa é uma revelação fantástica, incrível, é que dentro disso, dessa proposta, dentro dessa provocação ao texto, algo me chama a atenção. E é justamente a presença da serpente dentro desse ambiente de tanta perfeição. Por que o último, não o segundo, mas o último Adão é tão infinitamente melhor, mais capaz, mais poderoso do que o primeiro Adão? Porque dentro do paraíso que ele disse, eu vou preparar-vos o lugar, porque eu gosto tanto de vocês que aonde eu estiver eu quero que vocês estejam comigo também. Dentro deste paraíso que o último Adão nos propôs a nos levar, e nós estamos caminhando dia a dia para lá chegarmos, a serpente não tem nem chance de chegar perto. Sim. Mas o que me chama a atenção é que dentro desse ambiente de paraíso, de perfeição, ela não apenas está presente, como ela também fala. Ela não apenas fala, mas ela tem resposta. E você sabe que o que a serpente veio falando é uma interpretação daquilo que Deus falou. Exatamente. É uma pregação. Sim, sim. É uma pregação. Sim. E isso é muito importante da gente entender. Porque se nós formos observar no Gênesis 3... Aliás, nós estamos falando tudo isso aconteceu dentro do paraíso. Exato. Do primeiro paraíso. Do primeiro paraíso. De uma maquete do paraíso. Colocada por Deus na terra. O interessante é que essa serpente, ela vem não apenas interpretando, mas ela vem indagando. Sim. Da onde eu venho, e é um lugar muito simples, a gente diz, ela jogou verde. Né? Então ela diz assim, não foi isso que o Eterno lhes disse? Porventura ele não lhes disse isso? Por quê? Porque dentro daquilo que o pastor Juraci nos entregou aqui tão bondosamente, a revelação que Deus partilhou ao coração dele, a voz ouvida do lado de dentro dessa casa de barro, que é o homem, que Deus fez questão de morar dentro dele, o diabo, a serpente, não tem acesso àquilo que ali é dito. Exatamente. É como hoje, por exemplo, viremos e faremos nele morada. Sim. Né? Sim. João capítulo 14, versículo 23. Então, quer dizer, o Deus fala com a gente, as pessoas de fora não escutam. Né? Sim. Por quê? Porque Deus não fala a este. Exato. Deus fala. E mesmo quando Deus usa alguém para falar conosco a este ouvido, o Espírito testifica dentro. Exato. Né? Exato. Dá aquela conexão. Exato. Né? Mas o interessante é, se há um conhecimento, por mínimo que seja, daquilo que o Eterno disse a Adão e Eva por parte da serpente, é porque de alguma forma acesso se teve àquilo que o Eterno acabou de lhe dizer. Sim. E esse é o ponto. Quando o homem é destituído da glória de Deus e as suas vergonhas se tornam aparentes, e todo o contexto do processo da salvação do homem começa a de fato acontecer na terra, tudo começa dentro do paraíso, aonde o homem e a mulher
em especial a mulher, permite que se haja acesso àquilo que estava do lado de dentro para aqueles que estavam do lado de fora. E isso é algo extremamente importante. A queda do homem, a queda da mulher, não inicia-se, não começa no momento do fruto. O fruto é o final. O fruto é a conclusão. O fruto é o visível. Sim. Porque no invisível, no impalpável, no insondável do lado de dentro dessa casa, muitas coisas já estavam acontecendo. É porque antes de você fazer, você acaba sendo. Sim. Né? Sim. Ela já estava iludida, estava decidida. Né? É igual, por exemplo, mesmo em relação ao meu relacionamento com Deus, isso é real. Por quê? Quando Abraão leva Isaac, ele não matou Isaac fisicamente. Sim. Mas só pelo fato dele aceitar, levar e estar decidido a entregar, sacrificar o seu filho, quando Deus brada lá de cima, Abraão, não faças tal, Deus veio impedir o físico. Exato. Mas no coração já tinha acontecido. Sim. Por isso que Deus fala, não precisa fazer no físico. Por quê? Porque eu já sei que você fez no coração. Exato. E é importante isso. Isso. Porque aí vem Jesus. A lei vai dizer assim, olha, adultério é um problema sério. E adultério é um problema sério. Se for pegado adultério, tem que ser apedrejado ela e ele. Sim. Inclusive, João 8 esqueceram dessa parte do ele, só levaram ela. Mas enfim, aí Jesus disse, não. Quando tu dentro do teu coração, exatamente, desejares, tu também está adulterando. Então, o princípio... que está dizendo, vai morrer muita gente. É isso. Exatamente. Se você for agir assim, do jeito que vocês estão falando, já vai morrer todo mundo. E esse é o princípio. O princípio do entendimento disso está aqui. Porque eu não creio em alguém que cai. Segundo a Bíblia, eu vejo alguém que está caindo. Porque ninguém acorda numa terça-feira, 9 horas da manhã, e diz assim, vou adulterar hoje. Vou roubar um banco hoje. Não. Ele vem caindo. É uma construção. É uma construção. Ou uma desconstrução. Da construção que estava feita. De fato. E é nesse paraíso, ou nesse protótipo de paraíso que Deus coloca na terra para se relacionar intimamente com o homem, deliberadamente com o homem, que Adão e Eva falham nisso. Perdem a glória de Deus. E quando eles perdem a glória de Deus, aí é o processo contrário. O Dr. Marcos, o que ele fala ali? Sobre o ambiente, o melhor ambiente era o céu, e o diabo pecou lá. É isso. É isso. Há quem não acredite em algumas verdades extremamente bíblicas. E uma delas é o poder de decisão que há dentro do homem. Exatamente. Nós já testemunhamos centenas de pessoas que nós olhávamos para a vida deles e espelhávamos na vida dessas pessoas e dizíamos, ali existe Deus. E de repente, a queda foi tão brusca, tão feia, da gente, de uma geração ficar sem chão. Todos sabem do que eu estou dizendo. Todos nós já tivemos alguém que nos espelhamos e em algum momento nos decepcionamos com aquilo. Alguém vai dizer, sim, mas o ambiente não era bom? Era o melhor. Era o melhor. Mas e os cultos? Os melhores. E a palavra? Os melhores. E as experiências com Deus? Inesquecíveis. Mas ainda assim... Ele vivia um paraíso. Ainda assim. Então, isso é importante, porque Adão e Eva vivem o processo contrário do que a igreja viverá. Porque eles tinham corpo glorificado e acesso ao paraíso, perderam e foram destituídos. É morte. Nós viveremos o processo contrário. Nós passaremos do estado de morte, porque o salário do pecado é a morte, então nós nada mais somos do que mortos-vivos, porque vivemos como vivos, mas toda vez que pecamos estamos mortos. Mas uma vez que Cristo nos justifica, então agora nós teremos acesso não apenas ao paraíso, mas teremos acesso ao paraíso por causa do nosso corpo glorificado.
É como se nós chegássemos lá e se encontrarmos Adão e Eva, inclusive teremos uma conversa prolongada com Adão. Teremos que ter, né? Fala assim, ó, amado, podia, né, ter segurado mais. Mas eu vou ter, mas vai demorar, viu? Tenho tantas outras prioridades. Mas a gente vai chegar lá. E quando a gente chegar lá, ele vai entender, era isso. É isso. O tempo todo era isso, então. O princípio do assunto eu acho que é esse, pastor Juraci. Sim. Tinha-se um paraíso, havia um paraíso, a paz do paraíso, a harmonia do paraíso, a presença do paraíso, mas o homem conseguiu perder por causa do pecado. O Lúcifer, ele pecou no Éden original. Sim, exatamente. Esse aqui era uma cópia apenas. Sim, era uma maquete. Então ele pecou lá. Eu estava falando com o pessoal esses dias, lá na igreja, que o Lúcifer, ele era o cara que, dos seres angelicais, eu acho que ele era o cara que devia mais adorar a Deus, porque Deus fez ele ilustre. Sim. Quer dizer, ele não tinha por que estar descontente. Exato. Ora, vamos falar um absurdo aqui. Vamos falar um absurdo. Se fosse um anjo da categoria mais inferior que tivesse descontente, sei lá. Ok. Mas ele era o cara mais... Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E isso é extremamente importante para a discussão. Ok, alguém vai dizer assim, talvez o Éden não fosse tão perfeito assim. Não, alguém talvez até questione, diz assim, não. Era o paraíso, mas e qual a justificativa para se justificar com toda a redundância possível da frase o erro, o pecado e a queda de Lúcifer? Ele estava lá. Ele tinha acesso a coisas, a itens na eternidade, Ezequiel capítulo 28, que mais nenhum outro ser tinha, que eram as pedras afogueadas que alimentavam o trono de Deus. Ele não tinha razão nenhuma para estar descontente. Nenhuma. Mas vamos falar um pouco mais sobre o paraíso, e o tempo passa muito rápido. Verdade. Daqui a pouco a gente vai terminar aqui, mas presta atenção. Onde fica o paraíso hoje? Se esse paraíso existe, onde esse paraíso fica hoje? Para cima ou para baixo? A cruz mudou isso? A cruz mudou tudo. Interessante que é o seguinte: quando a cruz acontece, ela muda o ambiente no céu, sim, nos ares, na terra e debaixo da terra. Exato. Ela muda o contexto do passado, do presente e do futuro. Exato. Tudo centralizou ali na cruz. Na cruz. Ela se tornou o centro da eternidade, digamos assim. Exato. A cruz. Exato. Quer dizer, foi movido, vamos acelerar, se nós lermos no contexto de que Jesus vai explicar em Lucas capítulo 16, verso 19 a seguir, a parábola do rico e do Lázaro. Sim. Você vai perceber que esse paraíso, ou o seio de Abraão, ou a esperança de Abraão, era no centro da terra. Exato. Quer dizer, então era para baixo. Sim. Sim. No chamado Hades, que era dividido em 3 ambientes: o seio de Abraão, o abismo e o lugar de tormento. Sim. E eles, todos os profetas, todos os patriarcas, todos aqueles da aliança abraâmica, eles morriam, mas ficavam detidos pela morte. Exato. Eles desciam. Exato. Eles desciam e estavam lá ficavam detidos lá no paraíso. Por mais santificados que tivessem sido em vida, sim, por mais próximos a Deus. Sim. O que dizer de Abraão? O que dizer de Abraão, de Daniel, de Jó? De Jó.
E ele lá estava. Ele lá estava. Detido. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Né? E lá fica. E lá fica. Quer dizer, mas eles estavam lá aguardando a redenção. Exato. O Redentor. Exato. Aquele que vem redimir, pagar o preço. Exato. Resgatar, né? Cada um dentro da sua perspectiva. Porque a morte de Cristo, o sangue de Cristo foi derramado, não é só proativo, é retroativo também. Também. É, retroativo. Também. Por isso que é o centro. Porque ninguém pode ir ao céu se não for por Jesus. Exato, ele é a única porta. Ontem conversávamos, eu e o pastor Marcos, acerca disso, inclusive. E isso é importante, porque a cada um, Cristo se apresenta em uma perspectiva diferente. Sim. Porque a experiência de Jó dizendo, eis que o meu Redentor vive, sendo que não há um Redentor ainda. Né? Para Abraão ele diz assim, olha, o meu filho ia morrer, mas tem um cordeiro que o substituiu. Exatamente. Cada um dentro de uma perspectiva. É o Daniel falando, gente, eu não sei direito o que é ou quem é, mas ele me livrou da cova dos leões. Perspectivas diferentes acerca de um mesmo homem. Sim. Acerca de um mesmo personagem. Eles ficam dentro desse seio de Abraão, dentro dessa esperança de Abraão, e eu gosto desse termo, que é muito mais explicativo, é muito mais, né? É muito mais elucidativo do que seio de Abraão. Eles ficam ali no aguardo de que algo aconteça. Sim. E não é que acontece? E quando Jesus desce, o apóstolo Paulo vai explicar aos Efésios que ele faz o quê? Leva cativo o cativeiro. Ou seja, ele tira desse contexto inferior. Exato. Né? Exato. Ele tira. Agora, ele não leva só as pessoas, ele leva o lugar. Né? Sim, porque ele leva o cativeiro. Leva cativo o cativeiro. Ele prende para si. E ele introduz isso conforme a gente pode ler o apóstolo Paulo falando de um arrebatamento que ele teve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, que ele foi até o terceiro céu, né, lá no tal do paraíso. Exato. Terceiro céu é o quê? Terceiro céu é mais do que um lugar, é um infinito, digamos assim. Exato. É um ambiente infinito. Para dar aquela ideia, por isso nós temos o primeiro céu, que é o atmosférico, né? Isso. E depois nós temos o segundo céu, que é o astral. E depois o infinito. O infinito. O terceiro céu está nessa dimensão. O interessante é que primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, né? É o nosso céu, o céu estelar e o céu de Deus. Biologicamente falando, é aurânio, mesorânio e eporânio. Aurânio, a aura, de fato, sim, o céu. Sim. Mesorânio, meso, que é de meio, sim, que é justamente o intermediário. papel de. Um intermediário. Só que eporâneo, o termo epo é interessante porque é justamente infinito. Só que isso é tão lindo, pastor Joraci, que Isaías vai dizer para nós assim: e o Senhor desenrolou os céus. Desenrolou. Porque qual é o entendimento que Isaías dá para nós? Antes de tudo, inclusive antes do nosso princípio, e aqui nós teríamos que conversar outro tanto, os princípios, mas antes do nosso princípio, havia um céu, que era o céu de Deus. Aí Isaías vai soltar-nos essa revelação. Só que apesar disso, havia tanta criação dentro do eterno, sim, que ele começa a desenrolar para que mais coisas... Porque tudo foi criado primeiramente em Deus, nele. Depois por ele. Sim. E no fim para ele. É o retorno. É o retorno. Por isso que isso é fantástico. Porque ele sai do céu dele, que hoje chamamos de terceiro, sim, que na verdade era o primeiro e único. Sim. Forma o segundo e ali ele vai compondo. É como se fosse uma tela em branco. Criou os céus. Ele vai colocando meteoros, asteroides, o infinito, buracos negros. Vai colocando planetas, cometas, sistemas, a Via Láctea, o Sol, a Lua. Vai colocando. Aí ele desenrola um tanto mais. O primeiro céu, que é o nosso. Para que nós fizéssemos o caminho de volta. É aquilo que ele pratica, é aquilo que ele faz, isso é extremamente profético, e receba essa profecia, porque ela é deliberadamente uma profecia, lá
na passagem do Mar Vermelho. Porque o texto vai dizer para nós que o povo está saindo do Egito, indo para a península da Arábia. Eles estão saindo do ocidente, indo para o oriente. Aí o texto vai dizer assim, mas Deus soprou um vento oriental. O Salmo 77 vai dizer assim, Deus, as águas te viram, e por isso elas abriram. Então, eu indo daqui para lá, e é Deus vindo de lá para cá. Exatamente. O mar abre do oriente para o ocidente. É Ele vindo na minha direção para dizer, agora você volta na direção que eu vim. É por isso que Jesus vai dizer, o papel agora disso sou eu, porque eu sou caminho, verdade e vida. E ninguém pode vir para cá se não for por mim. Você não tem um caminho. Eu fiz o caminho de ida e você volta agora. No pensamento da casa, é bem assim. Deus fez o homem uma casa. João vai ensinar isso. Ou é Pedro, um dos dois. Deus fez um homem uma casa para ele morar. Ele fez esse homem como uma porta de entrada para ele. Mas ele também quer que esse homem more nele. Então logo ele tem que abrir uma porta para esse homem entrar nele. Sim. De maneira que nosso espírito é uma porta pelo qual Deus entra em nós. E Jesus é uma porta pelo qual a gente entra em Deus. Exato. Ninguém pode entrar em Deus Exato. se não for Exato. por Ele. Quer dizer, Ele vem, eu preciso ir. Exato. Mas eu sei que se Ele não vier, eu não vou. É isso. Entendeu? É isso. Então a terra aguardava a sua vinda para que a terra pudesse ir, terra no sentido do ser humano. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim. Então nós só vamos de volta ao paraíso porque ele saiu do paraíso e veio para o meu contexto. Exato. Porque dentro desse contexto de morte, de pecado, não havia possibilidade de retorno. Não. Era um caminho sem volta. Estava bloqueado. Até porque morte é um caminho sem volta. Morte é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Aí vem Jesus para dizer assim, eu sou a vida. E isso confunde tudo. Porque até então a morte não tinha um oponente à altura. Aí vem alguém que não é apenas o oponente à altura, mas é suficientemente poderoso e capaz para vencê-la. E ele teve que descer por quê? Porque ele não é covarde. Porque ele vem enfrentar o inimigo tete a tete. Exato. Ou seja, para ele enfrentar a morte, ele teria que o quê? Morrer. Para ele vencer a sepultura, ele teria que ir para onde? Para a sepultura. Para ele vencer o Hades, ele teria que ir para onde? Ele teria que ir para lá. Exato. Então ele vem enfrentando de cara a cara e vencendo todos estes inimigos. Gente, eu queria ficar aqui até 7 horas. Sim. Mas não dá. É verdade. Mas não dá. Mas a gente vai fazer o seguinte, esse programa a gente vai viabilizar e todos os programas eu vou colocar no meu canal no YouTube. Bacana. Tá? Então as pessoas, por exemplo, quiser falar sobre, está estudando sobre o paraíso, então você clica lá e vai, pronto. Entendeu? Sim, todos fantástico. Os assuntos nós vamos discorrendo aqui, né? E é claro que esse pouco tempo que a gente tem não é suficiente, mas dá uma ideia, dá um caminho a ser seguido, né? Há um caminho a ser seguido em relação ao paraíso, não é? O paraíso que hoje está no terceiro céu, que está dentro do contexto chamado Nova Jerusalém, que está descendo. Exato. Aliás, a terra foi feita. Há muita gente que se escandaliza com isso, mas nós não vamos morar no céu. Nós só vamos, digamos assim, ficar guardado por um pequeno tempo, mas a terra foi feita para os homens. Sim. Então, a terra ainda, no futuro, depois do milênio, será um novo céu e nova terra. Então a terra será o paraíso que nós sonhamos. Agora, como é que eu faço para mim viver nesse paraíso? Só existe um caminho, uma porta, chamado Jesus. Quanto que a gente paga? Ele não paga nada, ele já pagou. Jesus pagou e a gente saiu, foi expulso daquele paraíso, mas ele veio buscar a gente de volta. Ele foi transpassado, ele foi moído, ele não abriu a sua boca, carregou a cruz, pegou os nossos pecados, a morte venceu,
e aí Ele nos dá a oportunidade de volta para o paraíso. Querido, muito obrigado. Muito obrigado, pastor Obrigado Juraci. mesmo, é uma honra, foi uma honra poder recebê-lo aqui. Obrigado a todos vocês que estiveram aí interagindo conosco, muito obrigado, Deus abençoe. Muito pouco tempo, mas quinta-feira a gente está de volta aqui com um outro pastor abençoado, que nós estaremos anunciando o assunto que falaremos aqui na quinta-feira que vem. E eu vou pedir para você orar por esse povo. Sim, tá? Sim. Orar por esse povo, aí a gente está indo para casa e hoje à noite você tem lá o seu... Isso. E você precisa ir para lá porque está longe. Né? Eu quero agradecer, pastor Juraci. Estar aqui é um privilégio. Conte comigo nesse projeto, outras vezes para aqui estar. É longe, sim, mas não tão longe. Não é numa terra, não é aquela terra tão... Não, é só distante. Tão distante. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pela sua amizade. Relembrando mais uma vez, nós vamos ter 5 noites de propósito ali na Deibiúna. A Deibiúna, São Paulo, Cirineu Soares de Campos 303. Você é meu convidado especialíssimo para estar conosco. Sábado, o pastor Juraci Alves pregando a palavra de Deus. E hoje nós temos culto de ensino da palavra de Deus ali na nossa igreja, na nossa sede regional, ali no Jardim São Vicente, Cotia, Paulo Jacinto 177. Benção. Ora por nós. Deixa eu orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor manifestou uma vez mais a sua bondade para conosco, dando-nos mais um dia de vida, dando-nos o fôlego da vida. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é tão linda, tão eficaz, tão verdadeira, tão infalível e tão apaixonante em nos aprofundarmos nela. Pai, existem dezenas, centenas de pessoas nos assistindo agora em tantos lugares, e na autoridade que há no teu nome, o nome acima de todos os nomes, nós agora pedimos ao Senhor que o Senhor os alcance agora, Pai, de norte ao sul, de leste a oeste, aonde esse vídeo estiver sendo reproduzido, que a tua boa mão se manifeste com milagres, que a tua boa mão se manifeste com curas, que a tua boa mão se manifeste com maravilhas. Pai, tira agora a angústia, a tristeza, o sofrimento, a depressão, tira agora o medo. Pai, levanta da cama o adoentado, tira da profundeza da angústia o depressivo, porque nós cremos no poder e na eficácia da tua palavra. Senhor, eu os abençoo agora, a cada um dos meus irmãos, suas famílias, seus casamentos, seus negócios, suas finanças, seus sonhos, seus projetos. E sobre eles, Pai, nós determinamos a bênção de Números capítulo 6. Senhor, que o Senhor o abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto deles, sobre eles tenha misericórdia e lhes dê a paz. Em nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continue orando por nós. Nós vamos ter esse programa, provavelmente, eu vou confirmar depois, disponível no nosso canal, né? Pastor Juraci Alves. E você pode interagir conosco também através do Facebook, né? Juraci Alves Pereira, Pastor Juraci Alves. E através do Instagram também. Tá moderno, hein? Tá. Tudo é William Agapito. É William Agapito. Tá. William Agapito, Facebook, William.agapito, Instagram. Segue-nos lá. Siga-nos os bons. Sigam-nos os bons. E os maus também. Tá bom? Fica bom depois. Deus abençoe, um abraço, beijo no coração e até quinta-feira que vem. Bom?